Grande do Sul, final do século XIX. As famílias Amaral e Terra Cambará são inimigas históricas na província de Santa Fé. Quando o sobrado dos Terra Cambará é cercado pelos Amaral, todos os integrantes são obrigados a defender sua terra e uma batalha armada é travada. A vigília dura vários dias, tantos que faz com que a comida se torne escassa. Entre os integrantes da família Terra Cambará está a matriarca Bibiana, que em seu leito de morte recebe a visita do finado marido, um certo Capitão Rodrigo. Juntos, o casal passa a relembrar a história não apenas do amor deles, mas também como nasceu sua família Terra Cambará. Conseguiu passar por eles. A bala que me procurava já me alcançou. Há mais de 50 anos. Olha pra mim. Uma velha. Se eu soubesse que você vinha. Sou eu. Mesmo de antes. Mesmo que se bateu com o mundo para casar com você. Mas tantos anos. Pensei que você não vinha mais. Mas tudo tem a sua hora. E outra saga carregada de história do nosso Rio Grande do Sul vai ser o ponto de partida do nosso Arte7. O Tempo e o Vento é a obra do cinema nacional que nós vamos falar no programa de hoje. Então te aproxega aí no sofá para assistir comigo esse especial, que eu sei que você de casa não vai ser louco de perder, né? Eu estava aqui justamente lembrando uma história de amor. Mas você me concede a honra desta marca. Dona Bibiana já tem pai. Pedro, eu vou ter um filho. Se meu pai e meu irmão descobrem, eles nos matam. Pensei que você não vinha mais. Não precisa dizer que tá grávida. E não precisa dizer mesmo. O que é que pretende fazer aqui? Ainda não sei, coronel. Santa Fé já tem gente vadia que chega. Pelo amor do nosso filho, Rodrigo. Tenha cuidado. Vou mostrar o que acontece. Você bate na cara de um homem. Castelhano, tô vindo! Conta do resto. O assunto aqui é particular. O mundo é grande, meu filho, eu não te disse. Encontramos um chão para recomeçar nossa vida. Bibiana! Minha prenda. Saudade. Agora eu preciso esperar. E esperar foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Você está nos meus braços. Ainda é a mesma luz que laçou meu coração. O Tempo e o Vento teve estreia aqui no Brasil em 27 de setembro de 2013, com roteiro de Letícia Wierchowski
Marcelo e Tabajara Ruas, o mesmo de Neto Perde Sua Alma. A direção ficou por conta do conhecidíssimo diretor de novelas da Globo, Jaime Monjardim, em sua segunda direção cinematográfica. A primeira foi em 2004, no épico Olga. As gravações de O Tempo e o Vento aconteceram em 2012 e tiveram como principais locações a cidade de Bagé e a nossa Pelotas. Primeira contar, dá-se comida e manda-se embora. Que é aquilo? Produzido pela Nexo Cinema e Vídeo, com coprodução da Globo e Panda Filmes e distribuição da Dalton Filmes, o longa levou mais de 710 mil pessoas aos cinemas e obteve uma renda de 7,7 milhões em bilheteria, sob um orçamento de 13 milhões de reais. É uma adaptação da trilogia do escritor gaúcho Érico Veríssimo, que fazem parte os livros O Continente, de 1949, O Retrato, lançado em 1951, e O Arquipélago, de 1961. Porém, os roteiristas se basearam mais no primeiro exemplar para fazer a adaptação livre para o cinema. O que anda fazendo por essas bandas? Ando como os soldados da coroa de Portugal. Fui atacado por unos desertores de Brasil, umas 3 léguas daqui. Então consegui montar a cavalo de ritmo. Tem prova disso? Onde está meu punhal? Não se preocupe. Ele está bem guardado. Aqui ninguém sabe ler. Aqui a me interessar posso. Declaro que o portador da presente, o tenente Pedro Missioneiro, serviu num dos meus esquadrões de cavalaria, tomando parte em vários combates contra os castelhanos, revelando-se um companheiro leal e valeroso, Rafael Pinto Bandeira. O filme retrata a história de 150 anos da família Terra Cambará e da oponente, a família Amaral, sob o olhar da matriarca dos Terra, Bibiana. A saga de lutas entre essas duas famílias começa nas missões e vai até o final do século XIX. O longa apresenta também o período de formação do nosso Rio Grande do Sul e a disputa do território gaúcho entre Portugal e Espanha. Estrelado pelo galã Tiago Lacerda no papel do Capitão Rodrigo, Marjorie Estiano e a grandiosa Fernanda Montenegro dividindo o papel de Bibiana, Cléo Pires e Susana Pires interpretando Ana Terra na primeira e na segunda parte, respectivamente, José de Abreu como Ricardo Amaral, Luiz Carlos Vasconcelos como Maneco Terra, Leonardo Medeiros vivendo Bento Amaral, Vanessa Lois na pele de Maria Valéria Terra, o bonitão Igor Hickley vivendo Bolívar Terra Cambará, o galã gaúcho Rafael Cardoso como Florencio Terra na fase jovem, a também gaúcha Elisa Volpato interpretando Alice Terra Cambará, Cacá Amaral vivendo Pedro Terra na fase idosa e o saudoso Paulo Goulart em uma de suas últimas aparições deu vida a Ricardo Amaral Neto. Vem com a gente do Coronel Ricardo Amaral, fundador dessa vila. Vamos embora. Passe bem. Um amigo, perdoe se estou sendo importuno. É que tenho uma dúvida. Preciso ouvir alguém. Eles decidiram ficar em Santa Fé. Sou solteiro, não tenho parentes, pretendo sentar no juízo. Mas você acha que devo plantar ou criar gado? O meu conselho é que você pegue o seu cavalo e vá embora daqui o quanto antes. Vamos. Alguém tem alguma coisa a dizer contra a minha proposta? Coronel Amaral. Nossa história começa na cidade de Santa Fé em 1895,
na Revolução Federalista. Não é uma câmara de O traidores. sobrado da família Terra Cambará está em sítio pelos Maragatos, os ditos federalistas, enquanto os moradores da casa são pica-paus ou republicanos. Bibiana prendeu o pai. Conhecemos um pouco do relacionamento e conflito entre as personagens em meio a uma guerra. Somos apresentados a Bibiana, matriarca da família, que começa a se lembrar do passado, sua avó na terra e de um certo capitão. Desde as missões jesuítas, a trajetória da família Terra e como eles foram parar no casarão. Durante todo o enredo, temos o sobrado em 1895 e o passado se alternando em capítulos. Isso faz com que ele seja de ordem psicológica e não seguindo os eventos em ordem cronológica. Nas missões dos jesuítas no sul do país, na metade do século XVIII, quando uma índia aparece grávida e morre ao dar à luz a um menino que recebe o nome de Pedro Missioneiro, o qual mais tarde irá ser encontrado por Ana Terra, ferido perto de um poço, e assim começa a girar a velha roca do tempo, tecendo o destino. Noite de vento, noite dos mortos. É o que sempre Ana Terra dizia. As guerras que iriam assolar os pampas e que levariam muitas vidas. No momento em que sua neta Bibiana nasceu, ela pensou: mais uma escrava. Uma vez que as mulheres tinham que cuidar da casa e aguardar os maridos e filhos que iam para a guerra. Só o que podiam fazer era esperar. Esperar e esperar. Bibiana cresceu e se tornou uma bela jovem, no tempo em que um certo capitão Rodrigo Cambará chega na pequena cidade de Santa Fé e promete remexer a população do pequeno povoado. Amor, guerra, mortes, nascimento, festas e, claro, o vento, se tornam personagens desta grande façanha. Onde ele está? Para alguns, as partes altas da história são as românticas. Invadiu o casarão, Bibiana. Aos outros, as guerras ou bate-bocas, além das conversações cheias de significado, de maneira que Érico consegue conversar com o próprio espectador. Discussões até então atuais saem da boca dos personagens, fazendo com que o espectador se identifique com os temas violência doméstica, problemas rurais e o sofrimento do homem do campo diante dos grandes fazendeiros e dentre outras questões. Em alguns momentos, podemos discordar ou até mesmo odiar os protagonistas, como também amar eles, o que chega a ser intencional devido aos personagens seguirem à risca os pensamentos da época. Personagens históricos também são citados com o intuito de firmar o texto e a realidade, como Giuseppe Garibaldi e Dom Pedro II. As personagens fortes Ana Terra, Bibiana e Maria Valéria foram inspiradas de certa maneira na própria experiência de vida de Érico, que sofreu com o divórcio dos pais em uma época em que era inaceitável aos olhos da sociedade. Sua mãe teve a coragem de tomar a iniciativa quando o pai começou a deixar a administração da farmácia para frequentar os bordéis e bares. Ela sustentou os filhos com o trabalho de costureira. Todo esse conflito se reflete muito nos personagens de Bibiana e Rodrigo Cambará. Os homens da história, no geral, têm a imagem do gaúcho valentão, mas que se tornam psicologicamente fracos diante das situações pessoais, enquanto as mulheres usam seu sofrimento como fonte de superação e força, mantendo a família unida. Tome conta do resto. O assunto aqui é particular.
Coronel, você me dá a honra. E vocês sabiam que essa não foi a primeira vez que a obra de Érico Veríssimo foi adaptada para alguma mídia? É verdade. A primeira vez que O Tempo e o Vento teve história roteirizada foi em 1967, no formato de telenovela, para a extinta TV Excelsior, que trouxe Carlos Zara, Maria Estela e Jorge Agomide nos papéis principais. Já a segunda vez foi em 1985, no formato de minissérie da Rede Globo, onde Tarcísio Meira, Glória Pires, Luiz Cardoso e a inesquecível Lilian Lemertz viveram os protagonistas da história. E um detalhe, nessa versão, o ator José de Abreu também deu ar de seu talento, interpretando o personagem Juvenal Terra na segunda fase da trama. Uma história de amor. O filme foi exibido pela Globo de 1º a 3 de janeiro de 2014, no formato de uma microsérie de 3 capítulos. Emplacou 25 pontos no Ibope, o que foi considerado excelente para o horário das 11 da noite. Tem uma crítica considerada razoável por parte dos usuários do site Adoro Cinema. Pontuou 4,3 de 5 pontos, com base em 276 notas e 34 críticas. Já por parte da imprensa especializada em cinema, obteve média de 2,4 de 5 pontos, com base em 13 publicações. O jornal O Globo disse, abre aspas, o roteiro de Letícia Wierchowski, do especialista em ficcionismo gaúcho Tabajara Ruas, deixou de lado maiores preocupações de fidelidade ao original, após anos de tentativa para conciliar Veríssimo com uma produção de fácil consumo. Fecha aspas. Já na opinião do Cinepop, abre aspas, e mesmo não sendo um grande filme e constituindo-se bem inferior à obra original, no que se refere à dimensão da mídia, este O Tempo e o Vento poderá agradar a alguns que estão habituados e têm afeição aos moldes televisivos. E, claro, despertar também o interesse de outros em ir atrás do trabalho de Veríssimo. Fecha aspas. Suzano Show e Tiberê, do Preview, disse, abre aspas, o maior acerto foi narrar a saga pela ótima de Bibiana, Fernanda Montenegro, comovente. Entre gerações de mulheres sofredoras, quem tira a trama da mesmice é o Capitão Rodrigo, na melhor atuação da carreira de Tiago Lacerda. Fecha aspas. E o Adoro Cinema atribuiu, por fim, a nota 3 para o longa, elogiando o trabalho do diretor Jaime Monjardim e dos roteiristas Letícia Wierchowski e Tabajara Ruas. Perdemos a revolução. Nunca pensei que um dia tivesse que entregar Santa Fé aos Terra Cambará. Essa vergonha eu vou ter que carregar ao lombo o resto da minha vida. Mais uma guerra soprada. Falando de premiações, O Tempo e o Vento venceu o troféu de Lente de Cristal na categoria de melhor filme no 5º Cinefest Brasil Montevidéu.
Também ganhou no 10º Prêmio Fiesp SESI de Cinema como melhor direção de arte. E foi indicado em 15 categorias do Prêmio da Academia Brasileira de Cinema, sendo elas melhor direção para Jaime Monjardim, melhor atriz para Marjorie Chiano e Fernanda Montenegro, que chegou a ser finalista, mas não ganhou o troféu, melhor ator com Tiago Lacerda e Paulo Goulart disputando o prêmio, ator coadjuvante para José de Abreu, César Troncoso e Martinho Rodrigues no páreo, atriz coadjuvante com Suzana Pires, Vanessa Lois e Síria Coentro concorrendo nessa categoria, melhor roteiro adaptado para Tabajara Ruas e Letícia Wierchowski, direção de fotografia, mixagem e direção de arte, sendo finalistas nas 3 categorias, mas infelizmente não trazendo o troféu para casa. Melhor figurino, maquiagem, edição de som e trilha sonora original. Isso aqui. Eu prometo. Para chegar, mas vamos carnear um boi, comemorar. Agora vamos, meu filho. Finalmente. Um Terra Cambará nunca se entrega. Nunca. Nasce o sol, opõe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasceu. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Uma geração vai, outra geração vem. Porém, a Terra para sempre permanece. Mais um pouco da história do nosso Rio Grande do Sul, retratada nesse especial sobre a trilogia do imortal escritor gaúcho Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Arte 7 fala sobre a sétima arte, sobre ficção, mas também tem um pouco de história e a mescla entre realidade e fantasia. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, pois foi tudo preparado com o maior cuidado para você aí de casa. E quarta que vem eu tô te esperando aqui, às 10 da noite, canal 20 da Blue, ou em tempo real pelo site www.tvcidadepelotas.com.br para mais um Arte 7. Até
Até lá, beijo, tchau!